Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre cultura data-driven em time de desenvolvimento. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Bom, bora lá, gente, bora começar. Bom, como os mestres falaram aí, o papo de hoje vai ser sobre cultura data-driven em times de desenvolvimento, né? Compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência durante essa transformação aqui na PebMed. Bom, antes de mais nada, meu nome é Carol, eu sou uma das tech leads aqui da PebMed, das squads de enfermagem, B2B e comunidade, né? Atuo aí como desenvolvedora front-end há mais de 12 anos e nos últimos 3 anos aí focada com o React Native. Fala, galera, eu sou o Luiz, eu sou desenvolvedor iOS e Tech Lead aqui na PEB. Estou aqui na PEB há um pouco mais de 5 anos já, atuando principalmente no Whitebook, e atualmente eu estou também trabalhando com o Squad de Growth, que é um squad novo que a gente tem aqui na PEB. Então, basicamente é isso, galera. Obrigado. Pessoal, só para dar uma introdução aqui, a gente vai comentar aqui 5 termos que a gente tem aqui e focar mais em 2, por isso que a gente sublinhou eles aqui, né? Que é o Tracking, Validation, Enrichment, Storage e Modeling, que são os termos que a gente usa nessa etapa, né, de dados, mas a gente vai focar nesses 2 primeiros, que é o Tracking e o Validation, né? E o Tracking, basicamente, é a forma com que a gente vai coletar esse dado, e o Validation é a gente garantir que aquele dado que foi traqueado, ele está enviando os dados corretamente, né, de acordo com o que foi planejado. Então, no nosso escopo de desenvolvimento, a gente vai focar principalmente nesses 2 casos aqui. Os outros casos ali são mais específicos da parte de infraestrutura de dados ali e fogem um pouco desse escopo da nossa conversa hoje. Mas achei interessante colocar aí também, tá? E é isso. Galera, vamos contextualizar aqui qual era o nosso problema que a gente tinha na PEB há um pouco mais de 3 anos atrás, né? Então, basicamente, o que a gente tinha eram alguns aplicativos iOS, Android, um Whitebook Web naquele momento, e várias plataformas para fazer traqueamento dos dados, né? Então, qual era o problema que a gente tinha ali? A gente não tinha centralização nenhuma, né? Então, os dados estavam alguns no GA, outros estavam no Firebase, alguns já no Mixpanel, no Facebook, e por aí vai. Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir centralizar aquilo e conseguir ter algum tipo de tomada de decisão, de trabalhar com esses dados, porque eles estavam em plataformas distintas, esses dados não eram nossos, né? Então, a gente começou a ter muito problema com isso. Então, chegando nesse momento que a gente entendeu essa limitação, né, a gente começou a entender que a gente precisava tomar alguma ação se a gente quisesse começar realmente a trabalhar com uma forma data-driven e por aí vai. Então, o contexto que a gente tinha na PEB naquele momento era esse, era um grande emaranhado de dados em plataformas diferentes, onde os dados não eram nossos e muita dificuldade para conseguir extrair algum tipo de informação ali a partir deles. Não, com certeza. E o formato dos dados eram diferentes, né? Então a gente tinha muita dificuldade até de cruzar. Mesmo que a informação fosse igual, o formato era diferente, a gente não conseguia cruzar essas informações. Bem, qual foi a forma que a gente pensou em resolver, né? Então, a gente tinha esse problema de dados espalhados ali, né? Então, beleza, vamos identificar como a gente pode corrigir isso. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa de plataformas de mercado para vamos centralizar esses dados e vamos encontrar uma plataforma que atenda às premissas que a gente tem. Então, naquele momento, a gente identificou as premissas que a gente tinha, identificamos os problemas que a gente tinha naquela hora e começamos a fazer uma pesquisa de mercado para realmente procurar, né, qual plataforma poderia fornecer os dados, poderia, né, fornecer essa estrutura para a gente, né, e que a gente conseguisse trabalhar da melhor forma possível. Então, nesse momento, a gente fez uma pesquisa de mercado, olhando qual seria a melhor plataforma, seja uma dessas que a gente já mostrou para vocês, ou alguma nova, né, enfim, mas que atendesse o nosso problema, atendesse as premissas que a gente identificou que estavam atrapalhando a gente nessa pesquisa. Bom, na época a gente chegou até a cogitar implementar alguma ferramenta, a gente mesmo, né, o time da PebMed, mas acabava sendo difícil, principalmente para o nosso time que era mais enxuto na época, né, isso daí a gente está falando de 3 anos atrás. No final das contas, a solução aí que mais encaixou no nosso caso de uso, com as nossas necessidades, foi o Snowplow. A ideia não é falar do Snowplow em si, é mais da cultura mesmo de data-driven, mas ele foi a ferramenta que acabou guiando a gente para o cenário que a gente tem hoje, né?
e ele foi fundamental aí, ele foi a opção escolhida, principalmente porque ele era uma opção open source, né? O suporte ao cliente deles era muito bom na época, e a gente era algo importante para a gente, né? O time era muito pequeno, então a gente ia precisar aí de um suporte. Inclusive a flexibilidade, né, da estrutura do Snowplow, do ambiente, a gente ia ser dono dos nossos dados e também a gente ia conseguir fazer esses dados encaixar, né, durante os tracks, a gente conseguir encaixar aí com o nosso caso, com os problemas que temos, né, com as soluções que queremos trazer aí para a PebMed. E também, principalmente aí, foram os eventos offline. Ele não é o único tracking que oferece essa opção de traquear eventos offline, mas com certeza foi um grande aí que motivou a gente a escolher essa solução, né? Que a gente, muitas das nossas funcionalidades, dos nossos requisitos, na verdade, é garantir que o usuário continue tendo acesso aos conteúdos mesmo sem acesso à internet, né? E a gente queria ter o entendimento dos eventos que os usuários geravam mesmo nesse cenário. Então, isso daí realmente motivou a gente aí, a escolher essa solução. Pessoal, a gente tem que lembrar aqui que a nossa aplicação é offline first, então a gente não podia abrir mão de perder dados porque o usuário estava offline, sendo que o offline é o uso padrão do aplicativo, né? É o uso mais comum ali, né? Então, todo o aplicativo, ele já é offline, todo o conteúdo está embedado no app ali, né? Então, a gente não podia abrir mão de perder isso. Então, era muito importante e isso que atrapalhou a gente quando a gente quis tentar desenvolver uma solução nossa. A gente parou nesse ponto, olha, vai dar muito trabalho fazer uma solução de persistência local nossa. E a gente não tinha time para isso. Então, beleza, vamos procurar uma. O Snowplow atendeu nesse ponto, né? Então, eles têm essa questão de salvar os eventos aí no banco deles e depois enviar no momento que você tiver internet. Então, isso foi muito importante para o nosso contexto. Bom, mas antes da gente seguir aí com a apresentação, eu trouxe algumas terminologias para vocês. A gente vai citar esses tópicos aí várias vezes durante a apresentação, então é só para ajudar a ficar aí mais claro, né? Bom, os esquemas, que são basicamente uma estrutura em JSON, né, onde a gente faz todas as definições de como a gente quer que esses dados sejam coletados, né? Qual o formato que a gente quer que esses dados sejam coletados, né? Os eventos, que são todas as ações executadas pelos usuários, pode ser um login, pode ser um cadastro, assinatura, enfim. Também temos as entidades, que elas são basicamente uma forma de enriquecer os eventos gerados, né? A gente traz mais contexto. Inclusive, esse é um outro nome que a gente também chama, entidade ou context, né? Que a gente traz mais informações para os eventos, né? Por exemplo, a gente tem a entidade user, que aí você consegue saber o perfil do usuário que está gerando aquele evento. Importante frisar que a gente não envia nenhum dado sensível dos usuários, né? São dados mais gerais mesmo, de especialidade, ano de formação, esse tipo de informação, tá, gente? Também temos os out of the box, que são eventos que não dependem de um esquema desenhado por nós, né? Eles são eventos que já vêm default na ferramenta, a gente tem a opção só de habilitar ou desabilitar de acordo com o nosso caso de uso, de acordo com a nossa necessidade, né? A gente tem tanto entidade quanto eventos out of the box. E também temos os good datas, que são os eventos que estão seguindo os esquemas definidos, né? E eles vão vão entrar na nossa consideração no momento de fazer a análise, né? Eles vão ser dados considerados. Então, o good data é basicamente um dado que ele está validado. E bad data, ao contrário do good data, ele não segue o esquema desenhado, então ele volta para o time de desenvolvimento fazer correções para ele se tornar um good data, né? Pode ser algum formato errado, eu espero uma string, estou mandando um inteiro, enfim, tem N definições nesse processo. Lembrando também que essas terminologias, elas são independentes de ferramenta de tracking que vocês escolherem, tá? Se for focar mais num Google Analytics da vida, ele também tem as mesmas terminologias. Então, é bem geral aí, é bem legal saber esses termos para ajudar aí quem quiser passar a fazer traqueamentos. Pessoal, o Out of the Box, ele é bem parecido com o que você tem no Firebase, né? Quando você integra a biblioteca do Firebase, você inicia ela no teu app, ela já vai disparar um monte de evento. Então, basicamente a mesma ideia, tá? Então, uma vez que você iniciou a biblioteca, ela já vai fazer vários trackings ali de eventos que ocorrem no seu app por trás e já vai começar a enviar isso. Então, a ideia é a mesma ali. Então, não é nenhuma, como a Carol falou, não é nenhuma terminologia nova, nada que não exista em outras bibliotecas aí de analytics.
Bom, como mencionei lá em cima, essa é uma estruturinha de um esquema, né? Como que vocês podem ver, é bem simples, é um JSON mesmo. A gente define todos os valores que a gente quer coletar, né? Tanto para a entidade quanto para o evento, é a mesma estrutura de esquema. Nele a gente tem todas as definições do tipo do valor que a gente quer coletar, o tamanho máximo, o tamanho mínimo, se ele pode ser um valor nulo, se ele é mandatório ou não para aquela entidade ou evento, né? E junto com as descrições, até para ajudar a guiar aí quem estiver implementando isso no futuro. Né? E também temos informações sobre os eventos, né, sobre esse evento em específico. No exemplo, a gente tem aí um de performance e a versão. Né? A gente sempre versiona os esquemas aí para evitar aí que quebre, caso a gente faça alguma alteração no esquema e suba para a produção esse esquema novo, não vai quebrar as outras aplicações que já tem esse esquema implementado, né? A gente sempre vai aumentando aí a versão, dependendo se for um minor ou se for alguma alteração realmente que realmente possa impactar em todos os projetos. Bem, pessoal, vamos falar um pouco do processo de implementação. A gente comentou o nosso problema, a gente comentou qual ferramenta a gente escolheu para solucionar o nosso problema, e agora eu vou falar um pouco de como foi a implementação inicial do Snowplow no nosso contexto. Bem, qual foi o ponto de partida que a gente tinha, né? Primeira coisa que a gente fez, vamos pegar um time, separar ele. A gente tinha naquela época 4 plataformas, né? Web, tinha o notebook, o React Native, que naquele momento ainda não tinha iniciado, mas já era uma questão que a gente ia trabalhar em breve, Android e iOS. Então, separamos 4 desenvolvedores, um Android, um iOS e 2 desenvolvedores front, né, para trabalhar nessa parte. Então, separamos esses 4 desenvolvedores, a gente começou a estudar sobre o Snowplow, começou a participar de alguns fóruns com o time, participando do suporte que eles estavam, né, dando para a gente ali, entender a plataforma, e naquele momento a gente falou, vamos escolher um evento e vamos disparar no app. Nesse momento, sem se preocupar com arquitetura, com nada, vamos botar para funcionar e ver se aquele evento vai atender o time. Naquela época tinha um time de dados muito pequeno mesmo. Então, vamos ver se isso atende ali a premissa que a gente tem. Então, a gente escolheu um evento que foi o Screen View e botão clique, 2 eventos bem genéricos, bem simples, né? Um para dizer que o cara entrou numa tela e outro para dizer que ele clicou no botão. Né? E mandamos a entidade de usuário. A entidade de usuário para mandar dados do usuário, lembrando, não mandar dados sensíveis, dados básicos do usuário, né? Formação, especialidade médica e por aí vai. Então, a gente pegou essa estrutura e começamos a trabalhar para disparar esses eventos. E naquele momento a gente conseguiu disparar aquilo, conseguiu dar o nosso Hello World, conseguiu fazer, ver esses eventos caindo na nossa estrutura que a gente tinha acabado de montar ali, né? Então a gente começou a validar aquilo, a gente vai falar um pouco dessa parte daqui a pouco também. E depois desse ponto a gente falou, beleza, funcionou, agora vamos começar a mapear a partir do nosso app o que a gente precisa traquear, vamos colocar isso num board e vamos começar a trabalhar em criar esses eventos, né? Implementar esses eventos, porque tem que lembrar, a gente tinha um app todo pronto, né? Uma aplicação web, uma aplicação iOS, uma aplicação Android, toda pronta, a gente precisava botar evento em todo esse fluxo. Então, a gente teve que ir quebrando fluxo por fluxo, colocando, cadastrando as tarefas ali e já colocando para iniciar. Naquele momento, a gente optou até em trabalhar como Kanban, né? E basicamente foi isso. A gente criou um board ali no Gira e foi como a gente começou a trabalhar com o Snowplow e implementar. E aí, nesse momento, a gente começou a se preocupar. Beleza, botamos para funcionar, agora a gente tem que começar a pensar em arquitetura. Qual vai ser a melhor forma de trabalhar com essa biblioteca no nosso projeto, né? Até por questões de qualidade de código, de reuso e por aí vai. Então, nessa hora, a gente podia pensar nisso, porque já tinha feito essa solução funcionar e atender ali aquela premissa inicial que a gente tinha. E aí, falando um pouquinho da implementação do tracking mobile, né? Quando a gente começou a colocar essa primeira versão para funcionar, né, esse primeiro evento, a gente viu que a lib do Snowplow não era tão simples de trabalhar, principalmente comparada a outros que a gente já tinha trabalhado, como o GA, Firebase, Mixpanel, né? Ela era um pouco mais complexa, tinha essa questão dos eventos, dos esquemas, né? Então, o que a gente pensou? Cara, vamos criar um wrapper para encapsular toda a lógica do Snowplow nesse cara. Esse cara vai ser uma dependência externa que a gente vai colocar no projeto e lá vai ter toda essa lógica. Então, o app ele não vai se preocupar com detalhes de implementação do Snowplow. O app, a gente vai criar uma interface simples para que o app chame esse cara e dispare os eventos do Snowplow, acoplando o app menos possível a detalhes de implementação do Snowplow. Então, essa foi a nossa ideia inicial, até com uma ideia de, tipo, vamos depois... Poxa, na época não tinha, né, a fusão com a AF, então, mas a gente já pensava em, cara, vamos depois colocar isso para a comunidade. A gente viu que o suporte do Snowplow também era muito pequeno para o mobile naquele momento. Então, vamos pensar em criar uma lib nossa, que a gente pode depois
liberava a comunidade, né? Tanto que ela está hoje em dia no nosso GitHub, ela é liberada, e hoje em dia faz super sentido a gente colocar ela também para outros produtos, né, que utilizem, né, Android, iOS dentro do grupo AFIA, né? Então também fez muito sentido a gente ter feito isso naquela época. Então a gente criou esse wrapper e conseguiu chegar nesse resultado, né, que é uma chamada de uma função extremamente simples, né? Eu quero enviar um evento de botão clique, que foi um clique no botão de login numa tela de cadastro, né? Quando eu finalizo o cadastro com sucesso, né? Então, quando eu termino meu cadastro ali, eu tenho um botão para logar, né? Eu cadastrei com sucesso, vai ter um botão lá para você acessar o app, para você conseguir logar. Então, basicamente é isso, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Coisa que, se a gente usasse a implementação básica do Snowplow, a gente não conseguiria, né? E fora que a gente estaria ferindo várias questões ali de arquitetura e boas práticas, né? Então, basicamente, é isso que a gente conseguiu chegar nesse momento e ficamos bem confiantes para conseguir trabalhar com o Snowplow dentro do app. Bom, agora já falando mais do contexto da web, né, e também dos aplicativos, né, em React Native, no caso, na época a gente também não tinha suporte do Snowplow para React Native, né, na implementação, então a gente chegou até a construir uma bridge usando o wrapper que o Alfredinho comentou, né, para poder fazer essa implementação. Hoje em dia não é mais necessário, né, tanto que a implementação na web e do mobile, dos aplicativos híbridos, é muito parecido. No exemplo, aí a gente tem, na esquerda, aí tem um exemplo da documentação do Snowplow e um do nosso projeto mesmo, como está. É bem direto ao ponto mesmo, um botão clique que a gente, no nosso caso de botão clique, a gente passa um enum só para evitar uma string aberta e facilitar até na hora dos filtros lá pelo time de dados, mas é bem direto ao ponto. Os outros eventos seguem mais ou menos a mesma estrutura, tá? E aí a gente só passa os valores que são realmente interessantes aí, os valores que são opcionais, a gente pode só ocultar aí na hora de passar como um parâmetro. Bom, mas e como que a gente faz, né, para validar esses eventos? Como que funciona isso? Como que eu sei que o evento que eu estou implementando está chegando tudo certinho? Para isso, a gente usa o Kibana, né? A gente tem o Kibana Mini aí, que é o nosso Kibana de homologação. Nele é possível a gente acompanhar aí todas as plataformas que estão enviando tracking, e a gente vai filtrando aí pelo App ID. A gente consegue ver também todos os eventos, tanto os custom, né, que são os eventos que a gente que desenha o esquema, quanto os eventos out of the box, né? No exemplo dá para ver aí page ping, que é evento da web, que é out of the box, enfim. E clicando nos eventos e expandindo aí a tela, é possível ver as informações também das entidades que estão sendo enviadas junto com aqueles eventos. Então, a gente consegue aí ir debugando aí para ver se está tudo certinho, tudo seguindo o que foi desenhado, né? E também a questão de good e bad data, também é possível olhar aqui no canto esquerdo, aqui tem um select, e a gente consegue ir vendo os eventos, caso não estejam seguindo aí as regrinhas estipuladas, a gente consegue ver os eventos que estão caindo e qual produto que está enviando, né, para a gente poder até corrigir, e enfim, ele é bem intuitivo, vamos dizer assim, é bem fácil de você filtrar e conseguir identificar aí o que tem que ser corrigido ou o que está indo certo. Na web, a gente também tem a opção de usar o Poplin, né, que é uma extensão aí do Chrome. A gente instala o navegador e consegue testar aí de maneira mais rápida durante o desenvolvimento, se está tudo indo certo. Infelizmente, no mobile, a gente não tem nada aí parecido, né? No mobile, a gente acaba testando direto no Kibana mesmo, mas para a web, você vai implementando os eventos e consegue ver todos os eventos que estão sendo gerados, né, a partir de uma página. Então, se você clicou num botão e ele tem um evento associado, você vai conseguir ver e ter mais informações. A única coisa que ele não te guia é se aquele evento está seguindo a estrutura do esquema, né? Você só sabe qual o nome do evento e os valores que estão sendo enviados. Bom, uma ferramenta aí, acho que crucial, a gente pode falar para toda essa cultura aí de data-driven para o time de desenvolvimento, é o mural do tracking, né? Ele surgiu, na verdade, de uma necessidade de produto e acabou aí sendo valioso para dados, para desenvolvimento, para todo mundo, né? A ideia do mural do tracking é basicamente descentralizar as informações que a gente tem sobre os trackings em cada funcionalidade, em cada produto, né? Isso era um problema que a gente tinha, porque acabava ficando muito na cabeça do desenvolvedor
o que estava traqueado, o que estava enviando, e para ajudar e ter mais clareza para todo mundo, inclusive sobre qual as perguntas de negócio aquela página, aquela funcionalidade estava querendo responder, a gente desenhou esse mural do tracking, fica bem claro para todo mundo, a gente coloca prints das telas, quais são os pontos que tem trackings atrelados, todas as entidades associadas, os eventos. Então, isso serve até uma forma de histórico para a gente, né? Conforme a gente vai implementando mais trackings novos, acaba que os antigos vão se esquecendo, enfim, ficando adormecidos lá. Então, é uma forma da gente conseguir entender na hora de fazer validações novas, de features novas, a gente consegue olhar o que tem que continuar, o que devia estar sendo enviado, né? E qual que era o objetivo daqueles trackings enviados. É bem valioso, inclusive, para o time de análise de dados, né? Eles usam bastante, porque para eles ter o contexto do fluxo de envio desses trackings, né? Isso aí. E vale lembrar, galera, que é uma documentação viva. Então, vai ter uma alteração nessa tela no evento, a gente vai atualiza ela ali. Então, a gente atualiza o evento, atualiza a entidade. Vamos adicionar uma entidade nova. Então, a gente coloca lá que teve uma entidade nova adicionada. E é importante falar que é tão importante quanto quando a gente cria uma tarefa no Gira ali, e aquela tarefa vai ter um arquivo de Figma, porque envolve alguma alteração de layout, vai ter uma documentação funcional, técnica, o que for, né, para detalhar a demanda. A gente tem que colocar também, né? O ideal é o link também do mural de tracking, ter aquele mural de tracking ali desenvolvido antes da tarefa, né, acontecer. Uma vez que a gente já tem as telas, a gente pode colocar já ali, a gente já conversou, tirou as dúvidas, né, na planning, no refinamento que for, e coloca já aquilo anexado. Então é muito importante essa parte também. E todo time pode ficar ali à vontade de, cara, não vou pegar a tarefa, vamos tentar rever e tal. O ideal é que a gente siga desse caminho. Bom, mas no meio disso tudo a gente fala bastante de tracking, bastante de implementação, mas qual que é o papel do desenvolvedor, né, nisso tudo? É só implementar tracking e acabou? Bom, a gente consegue ver aí que não, né? O desenvolvedor aí tem várias formas de poder continuar colaborando aí com a cultura, né, de data-driven. Primeiro que a gente espera que o time de desenvolvimento, né, ele auxilie todas as partes envolvidas, né, desde o Product Manager, Product Owner, o time de marketing, todo mundo que de alguma forma queira se comunicar com o time de dados, né, o desenvolvedor está ali no meio para ajudar na tradução, ajudar aí nos trackings implementados, nos contextos que esses trackings estão implementados, né. Também a gente espera que o desenvolvedor ele implemente os trackings nas aplicações, né? Independente de ter ou não uma pergunta de negócio associada a alguma tarefa, né? Durante os refinamentos, as plannings, acontece de, às vezes, não ter nenhuma pergunta associada, mas a gente espera esse ownership aí dos desenvolvedores de levantar a mão e, vamos colocar aí os trackings mínimos, pelo menos, né? De button click, de page view. Então, é algo bem incentivado aqui da PEB. A gente também espera que o time de desenvolvimento ele mantenha os esquemas atualizados, né, com a versão mais atual possível. Lá em cima eu mostrei, né, quando eu mostrei a estruturinha do esquema, a gente tem as versões, então a gente tem papos quinzenais aí com o time de dados, até para a gente ajudar aí nessa comunicação, né, geralmente é o time de dados que faz os incrementos nos esquemas, então geralmente eles acionam os desenvolvedores, galera, tem uma versão nova aqui dos esquemas, se puderem atualizar em cada projeto, então isso é legal, o desenvolvedor também acompanhar e ir olhando o que precisa ser atualizado e manter aí sempre a última versão. E, ao mesmo tempo, se a gente encontrar um problema no esquema, a gente pode levantar a mão, falar com o time de desenvolvimento, galera, tem um problema aqui, então não é só dever do time de dados cuidar dos esquemas, não, é de todo mundo. Se tem um problema no esquema, vai ter um problema na aplicação que vai estar enviando um evento errado ou não vai estar nem enviando o evento fora do padrão, e time de dados também, né? Então, todo mundo tem que estar cuidando da saúde dos nossos trackers como um todo, independente de time. Bom, a gente também espera que os desenvolvedores aí, desenvolvedoras, que eles ajudem o Product Owner, o Product Manager, né, durante as perguntas de negócio,
a fazer a tradução da pergunta de negócio para um tracking, né? A gente não espera que um Product Owner ele saiba quais são os trackings existentes, né? Tem um button click, um pop-up view, isso daí acaba ficando mais com o time de dados e com o time de desenvolvimento mesmo. E durante os refinamentos e plannings, os Product Owners levantam as perguntas que eles têm sobre alguma nova funcionalidade, alguma página, enfim, e os desenvolvedores, aí todo mundo, na verdade, ajuda aí sugerindo trackings que possam responder essas perguntas, né? E envolve também o time de dados, caso seja alguma pergunta muito fora do que a gente já está acostumado a ver e tal, a gente acaba envolvendo o time de dados até para auxiliar nisso. Exatamente, certo? Esse papel não é centralizado para uma pessoa só. Então, se um PO, um PM, o que for, ele vem com uma dúvida ali, né? Ele levanta isso com você, e você, a partir do conhecimento prévio que você tem do Snowplow, por isso que a gente tenta disseminar tanto que as pessoas tenham entendimento da plataforma, de como funciona o Snowplow, quais eventos a gente tem, quais eventos a gente pode criar, como a gente pode criar, para tentar atender ali, seja com um evento que já existe, ou seja com a criação de evento novo. E aí mantenha essa comunicação com o time de dados também, para tirar alguma dúvida, alguma questão específica do contexto deles e tudo mais. Então a gente incentiva muito que todo mundo conheça, e que não fique só, tem um dev para dados ali, tem um dev de analytics só. Não, qualquer um vai implementar o tracking na medida que ele pegar uma demanda numa sprint. Então, a gente tenta sempre incentivar isso, que todo mundo tenha esse conhecimento, e isso não fique centralizado. Então, o PM não vai vir no tech lead ou no especialista tirar essa dúvida. Não, ele pode tirar dúvida com qualquer um. O ideal é que a gente faça isso. Perfeito, Alfredinho. A gente também espera aí que o time de desenvolvimento, eles sempre estejam aí engajados aí, que as novas telas sejam implementadas com trackings, né? Novas funcionalidades já nasçam com trackings, a gente evita aí que implemente trackings depois, que esteja em produção, enfim. A gente também espera que os desenvolvedores tenham o ownership dos trackings implementados, né? Conforme vão surgindo aí novas implementações, novas funcionalidades, pode ser que algo se quebre aí no meio do caminho, que algum evento que era enviado deixe de ser enviado. Então, da mesma forma que um desenvolvedor ele é responsável pela parte de implementar teste, de fazer refactories, garantir aí a qualidade dos projetos desenvolvidos, ele também é responsável por manter os trackings funcionando e implementados corretamente nos projetos, né? E até amadurecer a ideia de implementações, né? No passado, por exemplo, nos projetos web, a gente usava o GTM para enviar eventos. Conforme o projeto, as implementações do Snowplow foram escalando, acabou que ficou muito difícil manter muitos projetos usando o GTM, né? Acabava tendo colidindo muitos projetos aí. Então, acabou morrendo essa implementação, e a gente acabou cada um implementando dentro do seu próprio projeto. Então, esse tipo de sugestões, né, esse tipo de alterações aí durante o projeto, a gente espera que parta do desenvolvedor, né, que eles tenham esse cuidado aí com a forma que é implementado os trackings aí dentro dos projetos. Exatamente, pessoal. O Snowplow é uma plataforma que está evoluindo também, né? Como a gente falou. Então, todo mês a gente vai ter também atualizações das bibliotecas que eles têm, né? Tanto para a web quanto para o app e até num contexto de dados. Então, eles têm que também estar ligado nisso, vendo o que alterou, vendo se essa alteração vai ter algum breaking change, alguma coisa, alterar, ver se alguma dessas mudanças pode agregar para a gente, né? Enfim, né? Várias coisas melhoraram ao longo do tempo, principalmente no contexto mobile. Então, a gente também tem que ficar de olho nisso. É importante, é a mesma coisa, não fica centralizado uma pessoa específica. Qualquer um pode olhar o release note do blog do Snowplow, no GitHub deles, e tentar verificar se teve uma atualização, se essa atualização vai ter algum impacto com a gente, ou se ela pode ajudar a gente de alguma maneira. Então, esse ownership é muito importante. E, ao mesmo tempo, depois que o evento vai para a produção, a gente vai falar isso daqui a pouco, garantir que, beleza, foi para a produção, não acabou, não. Eu tenho que olhar se aquilo está entrando direitinho, se aquilo está começando a ajudar o time de dados, se as dúvidas que o PM vai ter lá na frente vão ser sanadas com esses dados que estão ali. Se não tiver, vamos estar evoluindo e melhorar esse fluxo, para melhorar esse evento e poder ajudar o pessoal. Então, é muito essa ideia. Não é porque entrou em produção que agora é problema de dados. Não, entrou em produção. Vamos ver se agora esse evento que a gente mapeou, ele realmente vai atender as perguntas que a gente queria. Ele vai responder as perguntas que a gente queria ali. E se não tiver, vamos melhorar, vamos trabalhar em cima dele, vamos melhorar e vamos colocar ele de novo. Então, um ciclo aí de melhoria contínua que a gente faz também nos eventos.
Aí, pessoal, então, perguntas de negócio, né? A Carol comentou ali em cima um pouco dessa questão do PM, perguntar para o time e tudo mais, né? E o time ter esse conhecimento da plataforma de Snowplow e verificar como ele pode atender, né? A partir das perguntas, como ele pode resolver isso com o que a gente tem no Snowplow, né? Então, a gente colocou alguns exemplos de perguntas ali. Então, qual é a conversão de paywall de upgrade de plano? Então, sei lá, a gente pode colocar um número de pessoas, a gente pode colocar um evento para indicar que o cara completou a assinatura com sucesso e fazer algum tipo de diff com o número de pessoas que iniciaram o fluxo de assinatura, mas não finalizaram ele. Né? O tempo de carregamento de uma determinada página, né? O tempo que o cara fica numa tela de conteúdo. Pô, será que eu posso colocar um timer quando eu entro na tela? E aí, uma vez que eu tenho o meu ciclo de vida de uma aplicação mobile, no momento que ele sai daquela tela, eu disparo um evento em milissegundos, dizendo o tempo que ele ficou na tela. Então, são todas as perguntas que vêm do time de produto regularmente e a gente vai responder dessa maneira, né? Dentro do que a gente tem de estrutura, de tanto da plataforma que a gente trabalha, quanto do Snowplow, como é que a gente pode responder isso com eventos, né? Então, quantas pessoas acessaram essa tal feature? Pô, vamos fazer um count de screen view daquela tela, sei lá. Então, é muito por aí. Tá? E às vezes tem até contextos mais avançados, que a gente vai ter que usar um teste AB, vai ter que disparar a entidade de experimento ali para verificar se aquele usuário estava naquele experimento quando acessou aquela feature, e aí a gente cria variantes a partir daquilo. São contextos mais avançados, mas às vezes também é necessário, né? É importante a gente ter essa ideia também de estar testando coisas, né? E testar variantes de uma mesma tela. Enfim, a gente fazia muito isso com paywall, por exemplo, também, né? Colocava várias paywalls ali, verificava qual estava engajando mais com o usuário. Então, aí temos alguns exemplos de perguntas de negócio que são dadas ali num sprint, numa play, num refinamento, e a gente vai colocar aquilo depois da tarefa, vai fazer essa implementação dessas perguntas e vai verificar se aquilo atende. Depois aquilo vai virar algum relatório no Power BI, né, para atender os times de produto e responder efetivamente o que eles tinham de dúvida. E além de perguntas para o produto, que a gente está falando muito aqui da parte de produtos de negócio, mas, cara, até perguntas técnicas a gente pode conseguir responder. Então, por exemplo, o caso mais comum é a investigação de um bug. Pô, eu descobri lá no Crashlytics que teve um bug que acontecendo tal, com um usuário de um ID tal, sei lá. Eu posso, de repente, passar essa lógica ali para o nosso Kibana traquear esse usuário e verificar quais eventos ocorreram. Uma vez que a gente tem uma aplicação altamente traqueada como a nossa, a gente pode procurar, né, até onde o usuário estava naquele momento, onde aconteceu aquele problema. Isso pode ajudar a gente a investigar, a simular o fluxo que ele fez até ter um crash, por exemplo, ou ter um bug que não foi fatal, sei lá. Então, a plataforma também ajuda muito a gente nisso, né, de entender o comportamento do usuário e até identificar problemas, porque a gente consegue traquear um fluxo, por exemplo, do usuário, claro que mantendo ali, né, o sigilo dele e tudo mais, né? Essa é a nossa ideia. Sim, com certeza. E as perguntas de tech também, né? Podem auxiliar em algumas decisões. A gente, às vezes, aqui em desenvolvimento, temos algumas premissas que pode se comprovar que estão certas ou erradas, né? Por exemplo, na web ninguém usa navegador X. E aí você descobre no seu produto que usa sim. Então, é legal ter um olhar aí mais cuidadoso para esse navegador específico. Até um caso de uso que a gente tem aqui na PEB foi, acho que no projeto iOS, né, Alfredinho, que foi quando decidiu parar de dar suporte aí para a versão 9 aí do iOS. Então, foi graças aos dados que ajudou a gente ter esse entendimento e levar essa questão aí para o time de CX, para o time de produto, para conseguir parar de dar esse suporte aí, que era algo que estava sendo custoso para o time de desenvolvimento. Então, auxilia muito a gente deixar de tomar algumas decisões aí baseada mais em achismos, né? E começar a tomar mais baseado nos nossos usuários, nos números que a gente tem, nos dados que a gente tem. Isso aí, a gente vai levar dados ali. Desculpa, Carol. A gente vai levar os dados ali e vai comprovar, olha, temos um número baixo de pessoas usando essa versão aqui, vamos fazer uma migração? Temos os dados aqui, coletamos esses dados. Então é importante isso, não ter achismos. A gente gera um relatório, né, faz as perguntas ali com a estrutura que a gente tem hoje e consegue responder essa pergunta e tomar alguma ação a partir dela. Bom, mas beleza, a gente implementou, agora parece que temos um fluxo aí definido, vários projetos enviando muitos trackings. E aí, o que a gente tem hoje, né, em 2022, aí, como está o nosso cenário aqui na PebMed? Bom,
a gente tem um fluxo que está bem desenhado, né? Que basicamente o inicial aí é o planejamento, né? Que é durante o refinamento, durante as plannings, as tarefas são discutidas, os trackings que vão ter que acompanhar uma tarefa são levantados e descritos na tarefa. A gente também desenha um mural de tracking durante esse processo de planejamento junto com o time de produto. Depois temos a implementação desses trackings, o time de desenvolvimento começa a implementar aí cada evento, cada entidade também, dependendo, né? Temos entidades que aparecem em algumas funcionalidades específicas, então é nesse momento que acontece. Também temos o momento de validação dos eventos implementados, né? Essa validação aí ocorre junto com o time de dados, geralmente com os engenheiros de dados, né? Todos os trackings, mesmo que seja um botão clique, um valor muito simples, a gente sempre valida com um time de dados, até para garantir além de garantir que está tudo sendo enviado corretamente, né, no ambiente de homologação, a gente também consegue passar o contexto do que está sendo enviado para o time de dados, para eles poderem fazer a ponte aí com o time, com os analistas, né? Eles que, no final das contas, vão fazer essa conversa com os analistas do que está sendo enviado, como está sendo enviado. Então, esse momento de validação é super importante. Depois também temos aí o momento de publicação, né? Que fazemos os deploys das aplicações, tanto da web quanto no mobile, a gente envia para as stores, e agora está na mão dos usuários, né? Finalmente eles conseguem usar, conseguem gerar trackings para a gente poder entender aí todo o fluxo da funcionalidade implementada. E por último, na verdade não é por último, né? Mas quase aí, chegando no final desse ciclo, desse fluxo, a gente tem as análises, né? Os dados já estão sendo enviados, os usuários já estão navegando na funcionalidade, e aí agora os analistas vão poder aí gerar relatórios, ter um entendimento mais profundo aí do que está, dos fluxos de navegação do usuário, enfim, de como eles estão usando nossas funcionalidades. Eu falei que não é o final, porque esse fluxo ele pode ser reiniciado, né? Conforme a análise desses dados, pode acontecer que tenha algumas correções, alguns corner cases aí no meio do caminho, algum step aí que a gente não pensou durante o processo de planejamento e implementação. Então, pode ser que volte correções, volte alterações, e aí a gente volta para o processo de planejamento e faz todo esse ciclo novamente, né? É um fluxo de melhoria contínua. Isso aí. E aí, galera, se a gente fosse colocar um sexto passo, só para a gente terminar aqui, seria a parte de monitoramento, né, Carol? Isso aí, basicamente, a gente colocou aquele evento em produção, né? E agora, a partir desse momento que ele existe, ele está lá no nosso ambiente, vamos estar sempre atualizado, né, vendo como a nossa aplicação está, como está a saúde da nossa aplicação em relação aos eventos. Assim como a gente olha o Crash Analytics, assim como a gente olha lá de Firebase Performance, essas ferramentas falando do contexto mobile, para verificar como está a saúde da nossa aplicação com Crash, com integrações com a API, tempo de carregamento de tela, também tem que ver como é que está a nossa aplicação em relação aos eventos. Pô, será que teve alguma coisa que eu subi que quebrou o esquema e começou a dar um monte de bad data, né, que é o nosso KPI principal aí é o bad data, né? Então, se a gente tem uma aplicação que está caindo muito bad data, quer dizer que eu subi alguma coisa com o esquema errado, que eu subi um evento errado. Então, isso é muito preocupante, né? A gente não pode se dar o luxo de perder determinados eventos. Existem eventos para a gente que são tão importantes e devem ser corrigidos tão rápido quanto um crash na aplicação. Isso é muito importante para a gente conseguir, né, trabalhar. Como a gente falou, a gente é orientado a esses dados hoje em dia, né? Então, a gente tem essas ferramentas de monitoramento. A gente tem lá o nosso Grafana, onde a gente consegue ver a plataforma, o número de bad dados que estão acontecendo. Caso esse número aumente, a gente recebe alertas como esse aqui, fictício, que a gente botou aqui no Slack, mas o fluxo é exatamente esse. E, basicamente, essa é a forma que a gente tem de monitorar. Então, a gente está monitorando como está a saúde da nossa aplicação em relação aos trackings. E, caso aconteça algum problema, vamos subir um hotfix, vamos corrigir esse problema, né, validar com o time de dados e resolver e continuar olhando. A ideia é essa. Então, o monitoramento de tracking está ali do lado do monitoramento de crashes e monitoramento da performance das aplicações como um todo ali e outras métricas que a gente tenha, né? Até questão de análise do código, cobertura de teste, tudo isso está ali. A parte de traqueamento para a gente ela está junto ali e com a mesma importância, tá, galera?
Não, com certeza. E só para esse monitoramento que a gente faz aí, enviando esses alertas no nosso Slack, ele é dos que são ligados aos nossos KPIs, né? A gente também tem os bad datas que continuam sendo importantes, mas não são associados aos nossos KPIs, e a gente tem que continuar monitorando, mas esses ficam lá no Kibana de produção, né? Que é disponível para os desenvolvedores, enfim, poder acompanhar aí os dados chegando. E só para terminar, galera, é importante, isso não vem só do time de dados ou do time de desenvolvimento. Qualquer um deve olhar isso e levantar a mão se tiver um problema, independente de qual área ele for. Então, todo mundo deve cuidar da saúde da aplicação ali em relação aos trackings. Então, isso é um dever de todos aqui na empresa. É uma coisa que a gente incentiva muito. Então é isso, galera. Colocamos aqui algumas referências, né, do blog do Snowplow Site. Tem o wrapper do iOS que a gente comentou lá em cima também, o link dele no GitHub. Quem quiser conhecer um pouco como esse wrapper foi feito, é um wrapper bem simples, acho que é bem legal para a gente trabalhar. Tem o GitHub do Snowplow também, onde você vai ver todas as bibliotecas lá do Snowplow, o wrapper do iOS, do Android, enfim, todas as aplicações. E é isso. Carol, quer comentar alguma coisa nessa parte? Não, é só isso mesmo, gente. Então, quem quiser saber um pouco mais de como funcionam as documentações, elas são bem direto ao ponto aí, é bem fácil de entender. Quem quiser mandar aí o Hello World para entender um pouco mais como é traquear, né? Caso alguém que não tenha experiência, nunca enviou um evento, nem com Google Analytics ou qualquer outra plataforma, é uma forma fácil de entender aí como que funciona o processo de tracking nos projetos, independente de plataforma, tá? Isso aí, galera. E no próprio GitHub tem exemplos de implementação. Então, foi o que a gente fez na época. Então, quem quiser, dá uma olhada lá ou fala com a gente também. O suporte deles é bem legal, a documentação também é legal. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!